Estamos agora entrando ao vivo com o nosso culto de hoje à noite, algo diferente. Não estamos acostumados até então, estamos acostumados a fazer culto ao vivo, mas na igreja, onde os cultos são feitos ao vivo, estamos eu, o apóstolo Edson, profeta Isadete, está aqui comigo, e nós estaremos com vocês agora em torno de uma hora e meia, e vocês podem participar desse momento, desse culto, pedindo a sua oração. Nós estaremos recebendo e informando vocês, recebendo mensagem e informando vocês pelo WhatsApp. Então você pode entrar no WhatsApp, do número do meu telefone, que é o 98595902. Você pode estar entrando em contato, então, pedindo aí a sua oração, e também pode estar aí fazendo perguntas referente a algumas dúvidas que você tem. Gostaríamos de primeiramente orar, gostaria que você inclinasse a sua cabeça junto com a sua família, onde quer que você esteja agora, e gostaríamos de convidar vocês para orar, porque nós vamos também estarmos então orando daqui. Inclinamos a nossa cabeça e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai, nós nos colocamos nesta noite diante de Ti, nesta reunião que estaremos fazendo online, Pai, colocando a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão ao outro lado dessa transmissão, que estão, Senhor, quem sabe numa noite de necessidade, da manifestação da Tua glória, da Tua presença e do Teu poder, Senhor. Nós oramos nessa noite, cremos, Deus, que o Senhor estará operando milagres, que o Senhor estará, Senhor, curando, que o Senhor estará libertando, que o Senhor estará salvando, Senhor, nessa noite, Pai, aonde o mundo inteiro passa, Senhor, por essa epidemia, Senhor, mas sabemos, Deus, que é nas horas de crise, é nas horas de dificuldades que o Senhor manifesta o Teu poder e a Tua glória, Senhor. Por isso, desde já te louvamos, te adoramos, porque sabemos, Senhor, que será uma noite de manifestação do Teu poder, da Tua glória e da Tua presença. Pai, toca cada uma das famílias, cada uma das vidas, traz a unidade familiar, traz a restauração familiar, traz, Senhor, a unidade da família. Nós oramos para que haja compreensão poderosa dessa palavra que será ministrada nesta noite, Senhor, em cada um dos corações, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, te louvamos e te agradecemos desde já por cada um, Senhor, que o Senhor tem se colocado para ouvir a Tua palavra nesta noite, Senhor, nesta noite que começa esse culto online da Rede Apostólica Remir, da Comunidade Cristã Remir, que o Senhor esteja atingindo cada coração com a Tua palavra, com a Tua vontade, com o Teu querer nesta noite, Pai. Nós já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem, estarei aqui falando para vocês que nós estamos passando por um dos momentos que a Bíblia nos já alertou que passaríamos. Na verdade, a tendência é que nós tenhamos vários outros momentos, outras crises a nível mundial, de guerras, epidemias, várias outras crises em que nós passaremos. E esses momentos de crise nós podemos aproveitar para buscar a Deus, para estar com Deus, para orarmos a Deus, para clamarmos a Deus. E eu gostaria aqui, na verdade, nesta noite, de estar motivando vocês a, essa semana, se cuidarem. As autoridades da saúde, as autoridades municipais têm nos alertado sobre a questão de nos proteger. Nós sabemos vários exemplos na Bíblia, alguns exemplos que o povo de Deus mesmo teve que entrar nas suas casas, como no caso da praga do Egito e várias outras. Também é um momento para a gente exercer obediência, porque aqueles que mais obedecem serão os que mais serão protegidos.
Aqueles que desobedecem, a gente percebe isso na igreja, são pessoas que colocam sempre a sua vida em risco. Eles acabam não frutificando, acabam não glorificando a Deus com seus frutos e acabam, na verdade, não colocando a sua vida em risco, a sua família em risco. Essa semana será o pico desse vírus. E eu queria motivar vocês a ficar em casa, a se cuidarem essa semana. Porque se essa semana, passou essa semana, esse pico ele já vai começar a descer. E essa semana será uma semana que nós, como filhos de Deus, sabemos que talvez para nós o vírus pode não gerar tanto problema, mas assim como o amor de Deus nos ensina a proteger também outras pessoas, por amor a outras pessoas, não sermos egoístas, porque talvez somos mais novos, e espalharmos esse vírus a pessoas que elas não têm imunidade tão alta e assim por diante. Então eu gostaria de deixar aqui a minha motivação a todos vocês a se cuidarem o máximo essa semana. Não faça o que não é instruído que seja feito, faça o que é muito necessário que seja feito, e quando fizer, faça dentro dos padrões aí de saúde, os padrões de higiene, os padrões dos quais, na verdade, as autoridades têm nos alertado para fazermos. Tivemos aí uma reunião do COPAT essa semana e definimos então na quinta-feira que nós pararíamos com as nossas reuniões por segurança às pessoas. Já falei isso anteriormente num vídeo que estava gravando. E nós estaremos aqui nessa noite, eu e a profeta Isadete, dando uma direção para vocês. Ministrei um pouquinho nessa reunião do COPAT sobre o livro de Malaquias, e é sobre esse livro que nós vamos nos deter nesta noite aqui, para que você tenha compreensão que, na verdade, Malaquias é um profeta que ele vem em torno de 450, 430 anos antes de Cristo, e ele traz uma mensagem a um povo, uma mensagem sobre valores pessoais, sobre caráter, sobre adoração, sobre família e sobre finanças. E nós vamos estar aqui nessa noite ministrando, trazendo uma palavra poderosa para o teu coração. Por isso é importante que você que está com a sua família aí na frente da televisão, aí na frente do celular, na frente do computador, vocês se concentrem o máximo, procura se concentrar o máximo, para que você seja instruído ao longo do período em todas as áreas. Estaremos falando de família, estaremos falando de área financeira, estaremos falando de uma aliança real com Deus, e você terá o privilégio de estar entendendo a palavra de Deus, compreendendo nessa noite. Como falei anteriormente, vou repetir, todos vocês podem fazer as suas perguntas, e só por favor, não ligue para nós agora, porque senão você vai cortar a nossa transmissão, mas pelo WhatsApp você pode estar mandando as suas mensagens, fazendo as suas perguntas aqui, né, profeta? Boa noite a todos, querida, é uma alegria muito grande poder estar com vocês, na verdade, à distância, mais perto, né, juntos, unidos no mesmo propósito, no mesmo coração. É uma experiência nova, é um desafio novo, mas eu gostaria de dizer para vocês como essa canção que eu coloquei no início, que da Ana Paula fala: eu não morrerei nesse deserto, vou atravessar, eu chegarei. E nós não vamos morrer, não vamos perecer nesse deserto, nós vamos passar por ele e chegaremos do outro lado, depois de tudo isso ter terminado, chegaremos mais fortes, chegaremos mais comprometidos com a palavra de Deus, com o reino de Deus, e chegaremos também do outro lado com mais sede de poder estar na casa de Deus, né? A gente jamais imaginou que um dia eu particularmente, a gente trabalhou muito para a igreja ficar pronta, para a gente poder estar lá celebrando a Deus, e agora, nesse momento, nós estamos lá, estamos em casa, né? A igreja em casa, mas a gente sabe que tudo tem um propósito, e eu creio o seguinte, que cada um de nós vai sentir, como eu estou sentindo hoje, a falta de estar na casa de Deus. Mas
nós temos base bíblica na palavra de Deus que nós podemos fazer da nossa casa, do lugar onde estamos também, a casa de Deus. E quero dizer, incentivar a cada um de vocês que cada um de vocês, de nós, creiamos que Deus é um Deus todo-poderoso e que nós acostumamos a nossa vida de fé até aqui, projetamos a nossa vida de fé, nós acostumamos a fazer de um jeito, nós moldamos a nossa forma de buscar a Deus até aqui de uma forma, e agora, de uma semana para outra, tudo mudou, né? A forma mudou, o jeito mudou, mas eu creio, queridos, que é Deus mesmo, por trás de tudo isso aí está a mão de Deus, preparando nós para nós vivermos com Ele e para Ele, acima de qualquer circunstância, na presença dEle, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós amamos a Deus. E esperamos com tudo isso, que Deus ele possa encontrar em nós um coração sedento por Ele. Amém. Um coração que arde e que queima por estar na presença dEle. E também, além de um coração sedento por Deus, mas um coração também, amados, sentindo a falta de estarmos juntos, congregando no mesmo lugar. Porque às vezes, muitos domingos, muitos cultos, a gente pensa, nossa, culto de novo, reunião de novo. Nós estávamos ali, nós podíamos estarmos a hora que nós quiséssemos juntos. E hoje, queridos, no mundo inteiro, em lugar nenhum, não se pode fazer isso. Então, eu acredito que vai aí uma grande lição para nós. Primeiramente, de valorizar o quanto vale estar na casa de Deus. E segundo, o quanto vale nós estarmos juntos uns com os outros. Que congregando junto, podendo abraçar o meu irmão que está do lado, podendo dizer uma palavra para ele, podendo orar por ele, impondo as mãos. Eu creio que isso é uma coisa muito poderosa. E hoje, queridos, nós estamos tendo que mudar esta forma por um período curto de tempo. Mas eu creio, queridos, que o Espírito de Deus ele está agora aqui conosco, está com cada um de vocês. Amém. E nós vamos poder aproveitar este momento também aqui na presença dele. Estou vendo aqui muitas pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Estou vendo gente de Paverama, da comunidade Remir de Paverama, de Bom Princípio. Temos aqui gente da comunidade cristã Remir de Imigrante, de Estrela. Temos várias pessoas. Você pode escrever aí da comunidade cristã Remir que você está nos assistindo, que nós também, dentro do possível, a gente estará transmitindo aqui, mandando um abraço para vocês também. Gostaria nessa noite de dizer para vocês todos que a gente tem buscado em Deus o que Deus quer falar nesse momento, porque cada vez que veio algo dessa natureza, que não é a primeira vez que vem epidemia, vem pestes, vem fogo, vem uma diversidade, insetos sobre cidades, sempre tem um propósito, um projeto de Deus dentro de tudo isso. Quando eu estava lendo essa semana passada e orando, buscando uma palavra em Deus, Deus me deu muito forte a palavra do profeta Malaquias, porque Malaquias ele foi o último profeta do Velho Testamento que falou, do profeta da lei, como se diz, do Antigo Testamento. E o profeta Malaquias, ele traz, na verdade, uma necessidade para um povo que estava vivendo um momento muito semelhante ao momento qual estamos vivendo hoje. Na verdade, um povo que estava conhecendo a palavra de Deus, estava conhecendo a Deus, mas ainda não tinha mudado totalmente seus valores, seus princípios, sua cultura, e estava, na verdade, com a cultura, a sua vida, o seu passado estava influenciando naquilo que Deus queria fazer. Então Deus levanta ali o profeta Malaquias para trazer essa mensagem ao povo. Então a palavra Malaquias, do profeta Malaquias, ele significa mensageiro. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento.
E Deus fala então uma palavra para o Novo Testamento através de Malaquias. Nós vimos ali que em torno de 100 anos o povo tinha retornado da Babilônia, o povo estava preso, e nós vimos que o profeta Malaquias, então, ele fala aqui em Malaquias, ele tem uma diversidade de palavras de Malaquias. Vou ler algum texto sobre o que nós estaremos lendo nesta noite. Ele disse, ele fala do amor a Deus, ele fala da prova sacerdotal, do sacerdote, na verdade, que não estavam cumprindo seu papel de sacerdote, o castigo deles, que eles teriam, o castigo que viriam por causa do sacerdote, a advertência contra a infidelidade familiar, conjugal do povo, e também Malaquias fala que a vinda do Senhor seria precedida, e ele fala o roubo aos dízimos, a desonra ao Senhor na área financeira do povo, e ele fala a diferença entre o justo e o perverso e anuncia, na verdade, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante nós, primeiramente, compreendermos que aquele povo tinha sido disciplinado na Babilônia. Esse povo que Malaquias está falando a eles tinham sido disciplinados no cativeiro babilônico. E eles tinham perdido o alinhamento de uma cultura que servia a Deus. Veja só, mesmo esse povo sendo o povo de Deus, sendo o povo judeu, o povo de Israel, o povo de Deus, ele tinha sido levado para a Babilônia. Quer dizer, esse povo passou a conviver no meio de uma outra cultura. E essa cultura gerou valores no coração desse povo que desalinharam esse povo do verdadeiro projeto de Deus. Então Deus estava chamando esse povo para um verdadeiro alinhamento familiar. Eu creio que hoje, nesses dias, com esse vírus que está por aí, Deus está empurrando as famílias para as casas. Nós vimos aí quantas pessoas que não podiam ir na igreja, que diziam que não podiam servir a Deus por causa do seu trabalho, muitas vezes 2, 3 trabalhos. Nós vimos pessoas que não tinham mais tempo para ficar com a sua família. Os valores estavam totalmente fora dos padrões. Se uma pessoa não estivesse trabalhando, ela quase que deixava de existir, porque o seu trabalho era a coisa mais importante, até mais importante do que a sua família. Nós vimos aí que de repente vem um vírus, de um dia para o outro mudou todas as coisas, empresas fecharam, trabalho deixou de ser importante, não que deixou de ser importante, mas até deixou de existir, né? Ninguém trabalha mais. E o que sobrou dentro disso tudo? Sobrou o que Deus tinha dito que era a primícia, que é o quê? Que é a família. A família para Deus é a primícia. No momento em que a família se desconstrói, no momento que a família perde os seus valores, deixa os seus valores, a sociedade entra numa decadência, porque todo o ajuste social, ele sai do ajuste familiar. E nós vimos aí então a sociedade que ela estava entrando na decadência. E Deus falou por boca dos seus profetas, como ele falou por Malaquias, há muitos anos Deus vem falando. Mas o povo preferiu não dar ouvido. Nós sabemos isso, nós trabalhamos na igreja, no prédio, na igreja nós reunimos, nós temos líderes, nós temos GDM, nós sabemos que algumas pessoas não adianta falar, elas têm que passar por momentos para que, na verdade, nos momentos, quem sabe, elas aprendam. Agora, o que é importante nós entendermos, hoje nós estamos fazendo o que Deus nos mandou que era para fazer. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e cuide da tua família, porque Deus é um Deus de família. Quando Deus criou Adão e Eva e ele coloca eles no jardim do Éden, não era para eles cuidarem do trabalho, era para Deus cuidar deles. Então Deus queria cuidar de Adão e Eva. E Adão e Eva usaria a sua administração, além de servir ao Senhor com a sua adoração, com a sua presença, eles também serviam administrando aquilo que o Senhor ia lhe colocando nas mãos. Esse é o alinhamento correto de uma sociedade. Agora vamos entender então
alguns princípios importantes. Vamos entender que dentro dessa ideia, nós vimos que Malaquias, Deus fala para o povo de Israel através de Malaquias que o Senhor, aquele povo deveria andar em aliança com o Senhor. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 5, nós vimos ali que a Bíblia diz o seguinte, que a minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Aqui, Deus está falando que ele tinha uma aliança com aquele povo que tinha uma aliança com eles. Mas nós vimos ali que o sacerdote, que deveriam de manter a ordem, como nós venhamos falando há muito tempo dos pais, da mãe, da importância do papel da mãe, do pai na família, o sacerdote da igreja, ele não é diferente. Nós carregamos uma responsabilidade muito grande. Nós que temos filho, nós que temos um lar. E essa responsabilidade vai muito além do meu acho, do meu prazer, do meu querer. Isso é uma ordem de Deus. É uma ordem que não pode ser negligenciada por Deus. Então nós vimos que o sacerdote, eles estavam negligenciando a ordem, ou seja, eles tinham perdido a linha aqui no livro de Malaquias. E nós vimos que, ao começar pelo sacerdote, não tinha nenhum que não tinha mais profanado o altar, a presença de Deus com ofertas, porque as suas ofertas estavam ficando imundas, e o sacrifício, na verdade, que eles estavam oferecendo, em Malaquias capítulo 1, versículo 6, estava totalmente fora da vontade de Deus. Veja só, Malaquias capítulo 1, versículo 6 disse: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Nós vimos aqui que hoje, muitas vezes os pais, você vê no colégio, você vê em todos os lugares, os pais reclamando que os filhos não a obedecem mais. Mas quem que começou? Será que é os filhos que começaram a desrespeitar os pais? Ou será que foi os pais que estão desrespeitando a lei do Senhor, a lei de Deus? Aonde? Como que o pai vai exigir do filho a fidelidade, a obediência, o alinhamento, quando ele próprio com Deus não tem esse comportamento? Quando ele próprio com Deus tem um comportamento totalmente desleal com a presença e com a palavra de Deus. Então Deus, primeiramente, é importante que nós entendamos que Deus é um Deus de aliança. E esse Deus de aliança, ele também exige fidelidade. Veja só, com quem você faz aliança que não exige fidelidade? Eu fiz uma aliança com a minha esposa e exijo fidelidade dela e ela de mim. Aonde há aliança, há fidelidade. O grande problema é que primeiramente, o povo não entende sobre a aliança com Deus. E segundamente, não entende sobre que a aliança, a infidelidade, ela desconstrói a aliança. Ela coloca esse pacto num alinhamento muito perigoso, né? A gente já, nos últimos anos e tempos, a gente prega sobre isso, né? E a gente prega sobre a palavra de Deus, sobre ter amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Porém, a maioria das vezes, muitas vezes, nós nos pegamos, né, até mesmo nós que pregamos, não praticando isso. E Deus, ele é um Deus de alianças também. E quando a gente vê que Deus, ele chamou Abraão, desde Abraão, ele não deu escolha para Abraão. Abraão, se tu quiseres, tu faz. Ele diz, não, Abraão, sai. Ele deu uma ordem. A mesma coisa hoje, eu vejo que Deus hoje está fazendo conosco, é Deus nos ordenando que a gente saia, que a gente viva um novo tempo nas nossas vidas. Nós profetizamos isso. Se vocês lembrarem, eu até quero assistir de novo, nós temos as pregações gravadas,
muitas pregações e muitas reuniões de 2019, nós vamos ver o seguinte, queridos, que o que nós estamos vivendo isso, nós já pregamos, nós já anunciamos isso antes. Hoje nós estamos tendo que praticar aquilo que a gente pregou. A gente pregou que 2020 seria um ano de rompimento, um ano de novas coisas. E o que acontece, querido? O que é isso hoje que está acontecendo com nós? Hoje nós estamos sendo obrigados, de uma forma drástica, a praticar o que nós mesmos pregamos. Agora nós vamos ter que buscar a Deus. Por quê? Se nós, eu e você, nós não buscarmos a Deus agora e não fidelizar a nossa aliança com Deus primeiramente, e ter essa aliança consolidada, essa conexão com Deus, nós podemos ser atingidos no meio de tudo que está acontecendo. Depois, nós temos que exercer, depois de uma aliança com Deus, o amor para com as pessoas, porque nós precisamos orar, precisamos obedecer, né? Agora, por isso estamos em casa obedecendo a leis e ordens por prevenção também daqueles que nós amamos. Então, nós profetizamos, nós oramos, nós pregamos e falamos sobre rompimentos, falamos sobre... Eu estou muito lembrada das palavras que a gente ouviu em 2019, foi um ano duro, na verdade um ano que a gente escutou muita coisa dura, né? Em certo momento a gente até... Pode ser que a gente tenha até questionado alguma coisa que um apóstolo Edson pregou, ou que um outro pastor pregou, de uma palavra dura, uma palavra desafiadora. Porém, queridos, hoje o que nós estamos enfrentando? Um tempo de nós termos que praticar de uma forma, queridos, de uma forma que não tem como ser diferente. Então, se nós decidimos amar a Deus sobre todas as coisas, fazer uma aliança com Deus, se nós decidimos escutar o que a palavra de Deus diz para nós, agora é a hora de verdadeiramente nós exercermos isso e verdadeiramente romper, porque não haverá um rompimento nas nossas vidas, né, se nós não mudarmos, se nós não praticarmos o que nós estamos escutando, o que está sendo nos pregado. Então agora nós podemos escolher, nós escutamos a palavra de Deus, nós entendemos a palavra de Deus, os profetas, né? A palavra profética é uma palavra desafiadora. Nós vimos aqui no livro de Malaquias que é uma palavra de ordem. Na verdade, o profético ele vem trazendo uma palavra de ordem para que se haja ordem, para que Deus possa mover a mão poderosa dele sobre as nossas vidas e para que Deus possa trazer sobre nós um derramar do Espírito Santo de Deus, um novo tempo, um novo momento nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas casas, no ministério que Deus colocou para nós fazermos na nossa cidade, né, no nosso estado, no nosso país. Depende daquilo que nós iremos romper na nossa vida pessoal. Então nós vimos aqui que a primeira lição que nós podemos aprender, que toda a peste, toda a praga, toda a desgraça que veio sobre a humanidade, ela estava relacionada aos profetas e aos sacerdotes. Então, ou os sacerdotes não honravam a sua liderança e os profetas, ou o povo não obedecia. Então nós precisamos ver o que está acontecendo. Os profetas e os sacerdotes têm falado o que vai acontecer, como a profeta Isabel está falando, ou não tem falado? Mas o que tem acontecido? As pessoas têm obedecido ou não têm? E agora, vão continuar desobedecendo? Veja só o que a Bíblia nos coloca dentro de um nível de compromisso, eu e você, que temos família, que somos líderes espirituais. Diz assim: agora o sacerdote, no livro de Malaquias capítulo 2, diz: agora o sacerdote para vós outros é este mandamento:
se não ouvirdes e se não o propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Veja só, Deus está dizendo, se vocês não derem ouvido às minhas ordens, quer dizer, a bênção do Senhor, ela vem antes que todas as coisas. Mas para a bênção de Deus se concretizar nas nossas vidas, nós precisamos obedecer. Sabemos que o nosso Deus é um Deus abençoador, mas sabemos que precisamos obedecê-lo. Agora você vê que Malaquias capítulo 2, versículo 7 diz assim, ó, porque os lábios do sacerdote vem guardar o conhecimento da sua boca, devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos, mas vós o tendes desviados do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não aguardastes os meus mandamentos e vós mostrastes parciais no aplicardes a lei. Então aqui nós vimos que hoje Deus está trabalhando com essa recolhimento com as autoridades. Porque hoje dentro de casa, para algumas famílias, será um momento de ajuste espiritual, de ajuste familiar, de ajuste paternal, de liderança, aonde há responsabilidade. Mas aonde não há, haverá uma casa onde vai continuar a bagunça, sairá dessa situação, vai preparar outra situação semelhante, porque aonde há desordem, aonde há baderna, aonde há desobediência, sempre não haverá bênção. A prosperidade de Deus, ela será recolhida diante de toda essa situação. Muito bem, vamos em frente dentro desta perspectiva. Deus chama esse povo para uma aliança em Malaquias capítulo 1, do versículo 1 ao 14, aonde Deus disse, Deus pronuncia uma sentença pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias, e ele disse, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a herança aos chacais no deserto. Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. E então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. É importante que nós não saímos dessa situação pensando em levar as coisas do mesmo jeito. Porque senão nada vai mudar. Não aprendemos nada, porque Deus quer que nós aprendamos com essa situação. Se nós não aprendermos com essa situação, nós vamos sair dessa situação do mesmo jeito. Nós vamos provocar outras catástrofes de novo. Porque Deus está dizendo, não adianta vocês tentarem fazer as coisas. Se eu mesmo a destruirei. Deus está dizendo. Edom, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. E Deus diz, vocês constroem e eu destruo. Edificarão, mas eu a destruirei. Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Por quê? Porque aquele povo ouvia, mas nunca aprendia. Nunca aprendia. Nós temos pessoas que ouvem sempre estão ouvindo. Ouviram coisas que outros se tornaram pessoas de influência, de conquista. Mas eles escutam e estão sempre iguais, agindo do mesmo jeito. Pessoas que colocam sua vida em risco, colocam sua família em risco, colocam as pessoas que o amam em risco. Por quê? Porque assim como a epidemia, o evangelho não é diferente. Aonde nós não levarmos a salvação, ela trará ali um desistir de uma velha vida para a conquista de uma nova vida.
Então nós vimos que a Bíblia diz que Malaquias, o profeta Malaquias está dizendo em 1:5, ele disse: e os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Querido, nós vamos falar bem a verdade aqui. Nós sabemos que não pode adulterar na igreja, mas tem pessoas adulterando. Nós sabemos na igreja que precisa ser fiel ao Senhor, mas tem pessoas que não são fiéis. Nós sabemos na igreja que Deus nos chamou para dar uma linha para os nossos filhos. Eu tenho falado isso há muito tempo, mas todos os pais estão fazendo? Não estão fazendo. Eles não sabem que eles estão negligenciando a sua autoridade de sacerdote, estão trazendo problema para eles, estão trazendo problema para os filhos, porque Eli fez isso. Ele destruiu a sua família. Quando ele não se comportou dentro do seu lar como sacerdote, ele deixou seus filhos fazer tudo o que queria. Talvez para não magoá-lo como os muitos pais. Talvez para não decepcioná-lo. Agora, se você não quiser decepcionar seu filho, deixa ele sair para a rua, deixa ele ir lá, pegar a epidemia, deixa ele fazer o que quer. Depois ele vai estar cobrando de você que ele não sabia nada e você não a protegeu. Então nós vimos aqui que a Bíblia nos mostra que conhecer a Bíblia é uma coisa, honrar a Deus é outra coisa. Esse povo tinha vivido 70 anos na Babilônia e eles tinham esquecido a verdadeira cultura. Cultura da honestidade, a cultura da honra, cultura da bênção, cultura da prosperidade, a cultura de viver uma vida real com Deus. Eles viviam como se o mundo nunca fosse acabar, como se as coisas nunca fossem terminar, como se a desgraça nunca fosse chegar na sua porta. Veja só que a Bíblia, Deus continua falando, ele diz assim no capítulo 1, versículo 7, ele diz: vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo, e ainda vocês perguntam em que havemos profanado ao Senhor. É nisso que vocês pensam? A mesa do Senhor é desprezível? Quando trazeis animais cegos para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta o teu governador, acaso ele terá agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos? Quantas pessoas, querido, que estão hoje confessando a Deus que tem uma aliança poderosa com Ele, que abandonaram o Egito, que abandonaram a Babilônia, que estão vivendo a nova vida, mas para o Senhor dão apenas o resto, apenas o que sobra. Para sua família dão apenas o que sobra, apenas o resto. Para a aliança que tem com Deus, não honram a aliança que tem com Deus. Acreditam que estão enganando a quem? Isso, eu creio que esse é o maior porquê Deus empurra eu e você para dentro de casa, como tem empurrado com essa epidemia e várias outras coisas ruins que virão por aí. Que Deus nos livre, que nós nos arrependemos verdadeiramente de nossos corações e Ele não precisa mais estar permitindo que peste, que dizime tantas milhares de pessoas, pagando preço por brincarem, como vimos São Paulo, brincando de Deus do carnaval, brincando de Cristo, brincando da palavra de Deus, brincando das coisas espirituais, achando que isso não vem à conta depois. Querido, a conta chega pelo correio, ela chega pela televisão, ela chega no nosso bolso, ela chega na saúde, ela chega na emoção, em algum lugar a conta vai chegar. Então nós vimos nessa noite que esse é um tempo que nós precisamos perguntar que tipo de aliança nós estamos vivendo com Deus. Porque aliança não me manda eu para dentro de casa perguntar o que eu gosto, o que eu não gosto. Aliança me manda obedecer ou desobedecer. Agora veja só que
Malaquias, ele profetiza uma palavra muito poderosa, porque aí Deus corrige o povo sobre o seu verdadeiro caráter, a sua verdadeira aliança. E posteriormente, Deus vem alinhar o povo sobre a vida financeira. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, o seguinte: a vida financeira da igreja não parou com a virose. A igreja continua com várias cidades com aluguel para pagar. A igreja, pessoas precisam ser salvas mais agora com a virose do que sem virose. Ou seja, Deus precisa mais de você agora, talvez do que nunca. Quando aquele povo foi mandado para dentro de casa, Deus diz para eles, cada um, leve para dentro de casa no Egito, cada um que quer obedecer, leve para dentro da sua casa um cordeiro e faça um sacrifício com esse cordeiro. Pega o sangue, passe nas portas e faça um sacrifício. Aonde não havendo família que tenha o que comer, que 2, 3 famílias se unam para comer um cordeiro. Então nós vimos que o que Deus está fazendo hoje, Ele não está levando nós para um lugar para nos matar no isolamento. Ele está nos preparando para que saímos mais forte, mais consistente, mais certeiro, mais preparado, mais treinado para a guerra. Então Deus está exercitando habilidades as quais anteriormente nós ainda não tínhamos usado, que é a habilidade na internet, habilidade nas redes sociais. Usávamos muito a rede social, usávamos muito o Facebook para falar bobagem muitas vezes, falar coisas que não tinham nada a ver, para fazer vendas, para fazer uma diversidade de coisas, menos para salvar vidas. Agora Deus está nos ensinando a usar esses meios também para salvar vidas. Agora, nós não vamos regredir como corpo de Cristo nas nossas reuniões. Não, nós vamos ter mais uma ferramenta que Deus está nos preparando, mas Ele teve que fazer isso para nos preparar. Porque se fosse lá, nós estaríamos lá, todo mundo socado dentro da igreja nesse momento no culto. Muitos não iam aprender a fazer uma reunião e nós não íamos usar o poder que Deus queria que nós usássemos através das redes sociais para alcançar pessoas em todos os cantos. Temos vendo vários testemunhos chegando de todos os lugares. Pessoas aceitando Jesus, pessoas sendo curadas, pessoas transformadas através da rede social. Então, não vamos parar com nossas reuniões após essa epidemia. Não, vamos continuar, mas temos mais uma ferramenta poderosa. Por isso podemos nos preparar aí para a grande coisa. Agora, quando Deus está falando com esse povo sobre finança, primeiro Ele traz um entendimento sobre a real situação e vida do sacerdote. Agora, Ele traz um entendimento sobre finança. E Ele, no livro de Malaquias emenda os dois juntos, se você for ver. Quando Malaquias para de falar sobre o erro sacerdotal, de autoridade, ele começa a falar sobre finanças. Aqui, e nós vimos que quando terminou o castigo e a advertência contra o sacerdote, ele fala da infidelidade conjugal. É impressionante porque muitas pessoas acreditam que quando elas não estão educando seus filhos nos princípios de Deus, elas não estão sendo infiel conjugal. Elas não estão sendo infiel no seu casamento. Querido, você casou para ser fiel com teu filho, você casou para ser fiel com tua esposa, você casou para ser fiel com teu pai espiritual, com a tua mãe espiritual, você casou para ser fiel espiritualmente, porque o ato conjugal é uma unidade de Deus, onde entra princípios bíblicos, onde entra ordens bíblicas, onde entra um alinhamento familiar. E não adianta nós pensarmos que com comida dentro de casa nossos filhos terão alinhamento familiar e espiritual, porque isso não se comprova. Foi isso que Deus fala para Malaquias, para o profeta Malaquias, anunciar ao povo. E ele diz assim que não temos nos todos o mesmo Pai, disse Malaquias 2:10. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou
o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Aqui é uma coisa impressionante, aqui o que o profeta estava falando é que aquele povo tinha saído fora da linha da aliança que Jacó, Abraão, Isaac tinham feito com Deus. E eles estavam vivendo uma vida como se não dependesse de nada. Agora, nós vimos que a partir daí, Deus fala através do profeta que ele anuncia a vinda de Jesus. Ou seja, Malaquias anuncia a vinda de Jesus. Por quê? Porque aquele povo tinha passado 70 anos, na Babilônia. Aquele povo estava desesperançoso. Por quê? Porque o que eles aprenderam na Babilônia só lhe trouxe peste, destruição, desgraça. E agora eles estavam desesperançosos. Então Deus traz o alinhamento para algumas áreas e ele anuncia a vinda de Jesus, que foi o profeta do Antigo Testamento que anuncia por último ali, a vinda de Cristo. Em torno de, eu até tenho anotado aqui, mas se eu não estou enganado, em torno de 100 anos antes de Cristo, o profeta anuncia a vinda de Jesus. Agora veja só comigo aqui, diz o seguinte: eis que eu envio, no capítulo 3, versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro, que prepararás o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo. Aqui, nós vimos que quando esse povo estava vivendo uma vida errada, eles quase não tinham motivação para fazer o que era certo. Por quê? Porque eles estavam desesperançosos de ter vivido 70 anos na Babilônia e eles teriam que mudar a sua cultura, seu comportamento, sua vida. E Deus encontra aqui uma forma de motivá-lo, de trazer esperança ao povo, dizendo, deu uma queda aqui, mas já voltou, dizendo: eu estou com vocês. Deus está dizendo: eu estou com vocês. E aqui nós vimos que diante dessa passagem, Deus começa a ensinar o povo agora no tocante a algo que é muito importante para a minha vida e para a tua, ainda mais depois que passar essa crise, que é o quê? A área financeira. E a Bíblia nos mostra que quando Deus fala sobre a área financeira, em Malaquias capítulo 3, versículo 7, ele disse: desde os dias dos vossos pais, veja só que ele está falando do passado, daquele povo que estava 70 anos fora dos princípios. Vós desviastes dos meus estatutos e não o guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Veja só que Deus está falando que esse povo tinha saído da rota dos princípios reais. Agora Deus não estava falando da moral. Deus não estava falando da idolatria. Deus não estava falando agora da infidelidade conjugal. Mas Deus estava falando da infidelidade financeira. E ele está dizendo assim que... E Deus está dizendo aqui, nessa passagem, que eles tinham se desviado. E ainda eles perguntavam em que eles tinham desviado. E daí no capítulo 3, 8 disse: roubará o homem a Deus? Toda a vida vocês me roubaram. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoado, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Essa passagem do lado da obediência, do outro lado. A obediência está num lado, a desobediência está no outro.
Lá na desobediência está a maldição. Na obediência está a bênção. Então, quando eu desobedeço, eu trago sobre mim maldição. Não é uma questão que outras pessoas me amaldiçoam. É eu que me auto-amaldiçoo desobedecendo, e é isso que Deus está dizendo aqui. Por quê? Porque quando eu desobedeço, segundo o alinhamento dessa palavra que nós estamos escutando aqui, profeta Isadete, quando eu desobedeço a palavra de Deus, é porque eu não valorizei a aliança que eu fiz. É porque eu desonrei a aliança. É porque eu fui incrédulo na aliança que eu fiz com Deus, na promessa que eu fiz com Deus. É porque eu não entendi que eu trouxe da Babilônia, eu não vivi na Babilônia, eu e você, 70 anos. Mas nós vivemos fora do projeto de Deus. Nós somos criados lá. A nossa cultura não é uma cultura de obediência. A nossa cultura não é uma cultura de servo. A nossa cultura não é uma cultura de sacerdote, mas nós já somos espiritualmente. Mas agora nós precisamos ser alinhados dentro de uma dimensão física, naquilo que nós somos espirituais. Nós não podemos, Deus ter nos chamado para algo espiritual e nós vivermos fisicamente, pessoalmente, diariamente, uma vida diferente daquela que Ele nos chamou. Porque então está em choque a realidade e o chamado. Está em choque quem nós dissemos ser e quem nós realmente somos. Está em choque o que nós dissemos, quem nós dissemos que Deus realmente é para nós e quem nós fizemos Ele ser. É diferente o que eu digo e o que eu faço. Esse povo estava dizendo que Deus era pai, mas Deus diz, mas se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? Vocês respeitam todo mundo, menos eu vocês não respeitam. Se eu sou o pai de vocês, eu exijo que vocês me respeitem. Se vocês realmente sabem quem eu sou, vocês se comportam de tal forma, de tal maneira, porque vocês não se comportam assim. E Deus diz então, com maldição vocês são amaldiçoados, porque a mim vocês me roubam. Então, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja oferta na minha casa. Nós sabemos que nós podemos quebrar a igreja, eu e você. É simples nós quebrar a igreja. Nós quebramos. Por quê? Porque nós sabemos que todos os prédios das igrejas de toda a cidade, elas precisam da minha fidelidade, da minha aliança com Deus e da sua. Então, se nós não formos felizes, se nós não temos uma aliança, se nós não formos sacerdotes de honra no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, dificilmente nós seremos na igreja. E Deus quer trabalhar conosco de uma forma geral, em todas as áreas. Por isso que Ele mandou eu e você, nossa família, para casa. E a família de muitas pessoas que priorizavam várias outras coisas para casa. Agora o rico não tem dinheiro, e se tivesse muito dinheiro está no banco e ele não pode ir lá pegar. O rico, se ele tiver dinheiro, ele não pode ir no mercado, porque se ele for no mercado ele vai pegar virose, o vírus. Então, o rico vai fazer o que com o dinheiro? Ele vai ter que ficar dentro da sua casa guardado. Então, aonde está, no que virou os valores? O que virou os valores? Você deve estar com coisas ligadas lá que está caindo na internet. Eu e você, nessa noite, nós somos muito felizes. Muito felizes. Nós não precisamos nos apavorar. Nós não vamos morrer logo em nome de Jesus. Mas nós não temos medo da morte, porque nós estamos vivendo uma vida com Deus. E a gente vê as pessoas que o maior problema da humanidade é o desespero hoje. É o medo. O que vai acontecer amanhã? Nós não temos medo do amanhã. A nossa amanhã está com Deus. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo do amanhã, porque o meu amanhã está com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, nós precisamos entender que nós estamos na quarentena, nós estamos isolados. Não é porque muitas vezes, simplesmente por causa da desobediência, mas é por causa da transformação que Deus quer fazer na minha e na tua vida, para que Ele possa alcançar através de nós o resultado que Ele, Deus, quer alcançar nessa sociedade hoje, através do sacerdote, que é eu e você, de uma forma excelente. Agora veja que Deus está dizendo que por vossa causa repreenderei o devorador, para que não... Por a causa de quem que Deus está dizendo? Daquelas pessoas que são fiéis. Ele está dizendo por vossa causa. Por a causa de quem? Daqueles que ofertam e daqueles que dizimam. Então eu digo para vocês assim, essa terra tem peste. Teutônia está aí com esse vírus, está aí.
Mas se não fosse a igreja, vai numa cidade que não tem igreja para ver se é só o vírus, querido. Tem várias outras pestes matando a humanidade, além desse vírus. Várias outras. Eu e você, com a nossa fidelidade, com a nossa aliança, nós temos segurado muito a ira de Deus sobre essas cidades, sobre cidades e cidades, sobre povos e povos. Fica imaginando se não fossem os cristãos interceder no Brasil, o que aconteceria com o Brasil, com esses carnaval, com toda essa afronta ao poder de Deus. Agora, Deus está dizendo, por vossa causa eu vou repreender o devorador, para que vós não consuma o fruto da terra e a vossa vida no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vós chamarão o quê? Felizes. Felizes, porque vós sereis um povo, uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O nosso Deus, ele é um Deus de amor, querido. Nosso Deus é um Deus Pai. O nosso Deus é um Deus que tem nos guardado debaixo das suas grandes asas. O nosso Deus é um Deus que nos previne, que nos poupa. É um Deus que nos ama grandemente. E ele, por amor a esse povo, mesmo esse povo está tendo uma conduta errada, porque tinha sido culturalmente disciplinado na Babilônia. Mas Deus disse, eu vou anunciar o Salvador a esse povo. E esse Salvador trará esperança. Esse Salvador trará aquilo que esse povo realmente necessita. Agora, vamos para o momento final da nossa pregação. Eu gostaria ainda de ler para nós, Cris, que eu acho que é uma palavra muito, muito tremenda para este momento, Salmos 91. E tem algo muito especial que diz nesses salmos aqui. Diz o seguinte, o título é Deus nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor. Tu és o meu Deus em quem eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos, de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Queridos, nós sabemos que essa doença é uma peste, é uma praga, uma peste. Então, ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá Amém. nada. Isso nós profetizamos sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar. E verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso que eu queria, queridos, circular, anotar e marcar junto com você. Porque nada disso acontecerá conosco, porque você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo seu defensor. Aleluia, Jesus. Então, por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Amém, Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo onde quer que você for. Amém. Queridos, no caso aqui está dizendo onde nós irmos. Logicamente que nesse momento nós não vamos a lugar nenhum, mas é uma palavra poderosa, queridos, que eu tenho lido, nós temos lido nos últimos dias e tomado posse dela. Por que nós podemos ter proteção de Deus e por que nenhum mal pode chegar até a nossa casa? Quando nós fizemos de Deus o nosso protetor, fizemos do Altíssimo o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então mal nenhum vai suceder. E qual eu creio que é a nossa missão neste momento, amados?
fazer da nossa vida do Senhor o nosso protetor, o nosso escudo, nosso Salvador. E também, queridos, aproveitar esse momento para levarmos outras pessoas a fazer dele o Senhor de todas as coisas. Nós temos garantias em Deus, através da palavra de Deus, em Deus, de que Deus ele cumprirá a sua palavra. Aleluia, Jesus. Então é o momento de nós fazermos de Deus o nosso Senhor, nosso protetor, o nosso ajudador, aquele que está conosco em todos os momentos, e Ele está conosco neste momento, querido. Amém, e orarmos Jesus. e tomarmos posse do Salmo 91. Mas não adianta nós abrirmos a Bíblia no Salmo 91 e dizer que o Senhor é nosso protetor se nós ainda não fizemos dele o nosso protetor. Aleluia. Primeiramente, nós temos que fazer dele o nosso protetor em todas as coisas, para depois, então, nós temos o benefício dessa proteção sobre as nossas vidas. Deus abençoe cada um de vocês. Nós estaremos orando em seguida por cada um de vocês, para que todos nós permanecemos firmes no Senhor. Amém, Jesus. Gostaria de levar você ao entendimento final dessa ministração de hoje à noite, aonde nós, na verdade, estou vendo muitas pessoas mandando recado, muitas pessoas participando. Muito obrigado a todos, que Deus esteja lhe abençoando grandemente. Estou vendo algumas pessoas que estão participando que eu não tenho visto mais nas reuniões. Quero convidar você a reatar uma aliança com Jesus, você que está desviado, você que parou de vir na Remir, seja aqui em Teotônio, seja em qualquer cidade, procure uma Remir na sua cidade. Se não tiver uma Remir na sua cidade, procure uma igreja que trabalha na visão apostólica. Mas eu quero dizer para você nessa noite o seguinte, querido. Deus, Ele sempre esteve preocupado com o seu povo, comigo, com você, com os povos da terra. Sempre esteve preocupado. Deus nunca nos abandonou. Ele nunca nos desamparou. Ele nunca nos deixou a sós. Cada vez que Deus veio, Ele veio para corrigir o seu povo. Por quê? Porque eu creio que Deus não suporta viver longe de mim, de você, daquelas pessoas que Ele criou para amá-lo e viver junto para sempre. Deus não nos criou para ser animais, Deus não nos criou para ir para o inferno, Deus não nos criou para viver uma vida triste, depressiva. Por isso Ele sempre nos alertou. E eu queria levar você a um entendimento nessa noite, onde a Bíblia, ela diz que no livro de Malaquias, onde estamos lendo a palavra poderosa de Deus, onde Deus diz através do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que será o dia do julgamento, o dia em que, na verdade, acontecerá o julgamento dessa terra. Mas Deus diz que Ele enviará o profeta Elias. Quero que você tenha esse entendimento nesta noite, o dia do Senhor. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então a maldição que estamos vendo hoje pode ser a não conversão dos pais aos filhos, do sacerdote aos seus filhos, do pastor aos seus filhos e as ovelhas ao seu pastor. A palavra de Deus diz que precisa haver essa unidade de você fazer do seu líder um pai espiritual, seu líder fazer de você um filho espiritual, você se responsabilizar no seu lar como sacerdote do lar da casa, conduzindo os teus filhos pelo caminho da certeza, da aliança com Deus, da fidelidade. E agora, preste atenção nessa passagem nessa passagem que ela é muito poderosa, que Malaquias, o profeta Malaquias anuncia, que a Bíblia fala dessa passagem poderosa, lá em Isaías capítulo 40, versículo 13, onde a Bíblia diz assim, o profeta Isaías fala dessa passagem de Malaquias, e ele diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai a vereda ao nosso Deus. Veja só, mas apóstolo, o que tem a ver esse preparai o caminho no deserto e endireitai a vereda do nosso Deus, que a Bíblia está falando, com o que o profeta Malaquias está falando?
Veja só, Mateus capítulo 3, versículo 3 diz assim: porque este é referido por intermédio do profeta Isaías. Aqui em Mateus, Jesus está falando daquela passagem ali de Isaías. Mateus capítulo 3, versículo 3. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Preparais o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Agora vamos ligar o que Malaquias, o que o profeta está falando e o que a realidade de Deus está falando. Veja só, as duas palavras proféticas estão ligando a unidade do pai aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós sabemos que esse princípio é o princípio mais poderoso de Deus dentro da visão apostólica de paternidade espiritual dentro do momento que estamos vivendo hoje. Agora preste atenção no que eu vou dizer para vocês. É um momento de maior distanciamento de pais e filhos que nós estamos vivendo. Então você pode dizer, eu não sei por que a praga veio, eu não sei por que a terra está como está e eu estou socado dentro da minha casa. Você está socado dentro da tua casa porque Deus quer levar você a entender esse princípio. Para que há uma conexão dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora preste atenção, Marcos capítulo 1, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitarai as suas veredas. Agora Lucas capítulo 3, 4 diz, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparais o caminho do Senhor e endireitarais suas veredas. João capítulo 1, versículo 23 diz assim, e então ele respondeu, disse o profeta Isaías. Aqui, João está dizendo que ele é quem? Ele vem na condição de Elias, no espírito de Elias. Agora veja só o que Jesus... o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 17, 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, disse Jesus. E o que Elias faria? Uniria o coração dos... deu uma queda na internet, mas já voltou, graças a Deus. Para quê? Para que Elias viria? Para conectar o pai dos filhos. Para o quê? Para que a maldição não viesse. Então pense o seguinte. Você não quer maldição na sua casa? Conecte o coração do seu filho com o seu coração. Conecte o seu coração com o coração de Deus. Você que é o sacerdote, conecte o teu coração com a aliança em Deus, feita através de Jesus Cristo. Conecte o coração do teu filho com o teu pai. Por quê? Para que eu não venha e fira a terra com maldição, a casa com maldição, a família com maldição. Quantos filhos que encurtam a sua vida na desobediência aos seus pais. Hoje é um tempo, Deus está trazendo um tempo de restauração familiar. Por isso estamos dentro de casa. Agora veja só, Jesus disse, eu porém vos declaro, ele diz para os discípulos, Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele, em Mateus 17, 12, tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. O que Jesus estava dizendo? Assim como eles não compreenderam a vinda de Elias, a unção de Elias, o poder de Elias em João Batista, assim também eles não compreenderão a vinda do Filho do Homem, porque Elias veio anunciar o Filho do Homem. E Malaquias disse que Elias veio para atar as famílias, para unir as famílias dentro de um só propósito. Para o quê? Para que essa família não fosse atingida com maldição, para que a terra não fosse atingida por maldição. Agora veja no capítulo 17 de Mateus, versículo 13. E então os discípulos entenderam que lhe falara a respeito de João Batista. De quem? De João Batista. Então
Malaquias anuncia João Batista. Elias tinha sido anunciado agora por Isaías. Agora nós vimos o fechamento dessa ministração dessa noite, dizendo o seguinte: Malaquias, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Maldição, porta de maldição. Filhos que não honram seus pais, filhos que não guardam aliança com seu Deus. Se eu sou o Deus de vocês, aonde está a minha honra? Deus disse. Se vocês me chamam de pai, por que vocês não agem com respeito para comigo? Então, eu digo para você, eu e você estamos dentro de casa nessa noite, porque nós precisamos alinhar a nossa família. Nós estamos na igreja, ouvimos e até ensinamos, mas não praticamos muitas coisas. E Deus não vive de ensinamento e nem de audição. Deus sabe que nós precisamos frutificar, e os nossos frutos estão relacionados à prática. Então, nessa noite, eu quero convidar você à prática. A prática na tua vida financeira, querido. Seja fiel a Deus. Não é por minha causa. Não é por eu sou fiel a Deus. Eu preciso ser fiel em tudo a Deus. Seja fiel a Deus. Se você não tem, se você quer dar uma oferta no reino de Deus, se você quer dizimar no reino de Deus, tem lá as contas lá no site. Nós temos as contas em todas as cidades. Temos pastores que estão ali, muitos deles orando, jejuando já nessas questões financeiras para construir a igreja, a casa de Deus, ter cadeira, ter luz, ter ar, ter algo confortável, som, para que quando você vai lá você tenha coisa. Nós, graças a Deus, não vivemos uma epidemia financeira, de problemas financeiros. Nós somos uma igreja abençoada, somos uma igreja próspera, somos uma igreja de um povo abençoado em Deus, um povo fiel em Deus. E não deixa de ser fiel agora nesse momento. Procure o teu pastor, procure o teu líder, dá lá tua oferta, dá lá o teu dízimo, não deixa o diabo te enganar, porque essa restauração que Deus está fazendo hoje, ela é geral. E nós precisamos consertar todas as áreas da nossa vida. Faça culto familiar, querido. Eu tenho feito aqui em casa, com a profeta, as nossas crianças. Temos pegado a Bíblia, sentado, lido a Bíblia com as crianças, ensinado eles. Achei muita graça que eu falei ontem, que eu estava conversando com as crianças que nós ia fazer o culto. A Vitória disse: pai, eu vou pregar sobre o dízimo. Aí eu disse: mas essa parte é a parte fácil de fazer, Vitória. Então, eu digo para você assim, faça culto familiar, querido, reúna a sua família, continue pregando o evangelho. Você que está afastado, volte-se para Deus. Você que está aí no outro lado nos ouvindo, quem sabe hoje pela primeira vez, Deus tem um plano para a tua vida, Ele tem um propósito para a tua vida. Entra no teu quarto, pede perdão a Deus se você acaso rejeitou Ele até aqui. Aceite Ele, diz: Senhor, eu abro o meu coração, te aceito como Senhor e Salvador. Senhor, eu quero conduzir a minha família como sacerdote do meu lar, quero ser exemplo no meu lar, quero conduzir a minha família pela tua palavra, pela palavra de Deus. Então eu digo para você, faça isso, querido. Nessa semana, nós teremos uma semana para ficar em casa, cuidando da nossa família, honrando com os nossos compromissos, mas ensinando os nossos filhos ao caminho de Deus. Como a profeta falou aqui, vou falar para vocês que Provérbios diz que a esperança do justo, lá no livro de Provérbios 10, 28, diz que a esperança do justo é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Nós não estamos apenas numa expectativa, nós temos uma esperança no nosso Deus. Amém. A expectativa é uma coisa que pode acontecer ou não pode, mas a esperança no nosso Deus permanecerá para sempre. Amém. Ele nunca falhou e Ele nunca falhará. O nosso Deus é o nosso Deus. E nós vamos orar agora para que Deus guarde o teu lar, para que Deus guarde a tua casa, para que Deus guarde a tua família,
para que você receba a sabedoria de Deus e conduza a tua casa, a tua família pelo caminho de Deus. Ajuda os órfãos, ajuda aquelas pessoas que estão em risco, que estão em perigo, mesmo que seja com a mensagem, com a ligação, alertando, não colocar a sua vida em risco diante, principalmente essa semana, querido. Se cuida, se proteja. Essa semana que vai dar o pico da contaminação no Brasil. Então tenha muito cuidado, não entra nessa lista. Não entra nessa lista de contaminação. Eu já estava aí, eu e a profeta já estávamos aí com a pulga atrás da orelha, porque nós nos descuidamos, sem ter muita compreensão, não tinha sido ouvido falar nada. Mas agora nós estamos dispostos a obedecer. Precisamos obedecer. É difícil você não estar lá no prédio, onde a gente está todo dia. É difícil a gente não estar lá adorando a Deus lá. Mas nós podemos adorar na nossa casa. Nós podemos evangelizar da nossa casa. Nós podemos ligar. Nós podemos mandar mensagem. Então vamos fazer uma conexão de amor, de força, de oração. Não convido vocês para jejuar, porque jejuar baixa a imunidade. E aí você coloca a sua vida em risco. Mas ore bastante. Não perca muitos momentos de sono orando, porque isso também baixa a imunidade. Te cuida um pouco com a tua imunidade, querido. Mas vamos orar. É um tempo de adorar. Enche a sua casa de louvor. Coloque adoração no seu lar. Coloque oração na sua casa. Reúna a sua família para a leitura da Bíblia, para a leitura da oração. Permaneça sendo fiel a Deus. Não desista. Permaneça dizendo: Deus, eu quero mudar, Senhor. Eu não quero sofrer. Eu quero te obedecer. Eu não quero passar por injusto e sofrer as consequências dos injustos. Eu quero ter esperança em ti, ter certeza que tudo isso passará. E quando tudo isso passar, você estará mais forte, mais firme. Mais firme. Deus não está autorizando isso para te desanimar, para te desencorajar. Não. Deus está preparando a tua vida. Deus está cuidando de tudo o que você tem. Ele está cuidando da tua família. Você não vai passar fome. Você não vai passar necessidade. Deus vai cuidar da sua vida nesses dias. Deus vai cuidar. Ele se importa contigo. Ele disse: mesmo que uma mãe que ainda amamenta o seu filho vier a esquecer dele, eu jamais esquecerei de ti. Jamais. Nós temos um Deus amoroso. Um Deus que nos guarda, que nos cuida. Então, não fique triste, não fique depressivo dentro da sua casa. Vai ler os livros que até então você nunca leu. Vai fazer as orações que até então você sabia que tinha que fazer e não tirava tempo para isso. Vai relacionar-se com a tua família, que era para você ter feito isso há muito tempo e você não fez. Vai obedecer, vai traçar um plano, um processo na sua vida espiritual, financeira, pessoal e familiar, que era para você ter feito e você não fez até aqui, né, profeta Isadete? Amém. Deus abençoe a todos. Vamos estar adorando o Senhor e orando agora. Amém. Inclina a sua cabeça onde você está. Pode continuar mandando mensagem por aqui, que vai ficar até mais fácil de nós respondermos as mensagens de vocês após o culto. Nós continuaremos recebendo as suas mensagens e respondendo então pelo WhatsApp, pelo Messenger. Senhor, nós te adoramos, Pai. Sim, Senhor Jesus. Meu coração quero andar, Jesus, que tu tens, Pai, para as nossas vidas. Oh, eis aqui, rendido estou. E tu és meu. Te adoramos, Deus soberano, poderoso, Pai. Sabemos que os teus filhos têm vivido dias, Senhor querido,
que muitas das vezes, Senhor, chega aquela falta de esperança, chega a incerteza, mas nós sabemos, Pai, que nós servimos um Deus que não tem nos abandonado, um Deus que nos encoraja, um Deus que nos motiva. Senhor, eu quero orar pelos lares, eu imponho as minhas mãos sobre as casas, eu imponho as minhas mãos sobre as famílias. Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor, que estão nos seus lares, que estão recebendo esta oração e aquelas que não estão, Pai, Senhor, nessa cidade de Teotônia, em todas as cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil, eu repreendo a peste das famílias, dos lares, enfermidade, coronavírus. Eu coloco uma barreira na porta da casa dos filhos de Deus. Eu proíbo que tu entre na porta da casa dos filhos de Deus. Eu cubro cada um com o sangue de Jesus. Pai, eu declaro que nós estamos cobertos com o teu sangue. Nós reivindicamos nesta noite a tua promessa que disse que nenhuma peste, Senhor, entraria na casa dos teus filhos. Senhor, eu oro pelos lares, eu repreendo a enfermidade, aquelas pessoas que já estão enfermas nos seus lares, nas suas casas nessa noite. Eu repreendo nesta noite pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, nós continuaremos na obediência, sim, Senhor, e oramos para que o Senhor tenha misericórdia das nossas desobediências. Oramos para que o Senhor visite cada lar, cada família, daqueles, Senhor, que quem sabe estão desviados de Ti, que o Senhor esteja falando com eles nessa noite, trazendo eles para o Teu Evangelho, alcançando os corações nessa noite. Pai, que haja um chamamento espiritual, que o Senhor esteja tocando neste momento nas famílias, nos lares. Nós oramos para que haja o ajuste familiar, nós oramos, ó Deus, para que haja o ajuste nos lares, para que o homem se torne o pai espiritual, familiar, para que o pai, Senhor, assuma a sua responsabilidade como líder familiar, como líder espiritual, como líder estrutural da sua família. Pai, as mães que têm tanta sabedoria, que são tão capazes nesse momento, Senhor, de estruturação dos lares, que estejam junto com seus esposos, com seus maridos. E eu profetizo em nome de Jesus que quando terminar essa epidemia, Senhor, será o início do avivamento. Eu recebi ainda uma mensagem do apóstolo Alberto, onde, Senhor querido, líder da Rede Cristo Internacional, ele profetiza que essa epidemia é a lavragem, é a preparação da terra para o avivamento, Senhor, que virá após esse momento e nos encontrará a igreja do Senhor Jesus preparada, encontrará, Senhor, a tua igreja alinhada, encontrará os teus líderes, Senhor, verdadeiros sacerdotes, focados naquilo que realmente é importante para esse tempo. Senhor, nós queremos nos alinhar dentro do teu plano, nós queremos, ó Deus, nos alinhar dentro do teu chamado. Nós sairemos dessa epidemia mais forte que todas as vezes, sairemos dessa epidemia, Senhor, rompendo limites, como foi ministrada essa conferência. Serão tempos de avivamento, serão tempos de crescimento, Senhor, e agora estamos vivendo tempo de ajuste no nosso lar. Senhor, que nós não venhamos a perder tempo, que nós aproveitamos para ajustar a nossa vida espiritual, ajustar a nossa vida, a nossa capacitação contigo, ajustar, ó Deus, a nossa vida familiar. Sabemos a importância da família nesse processo de conquista e de transformação da sociedade do Rio Grande do Sul, da tua igreja, Senhor, e do Brasil. Se a tua igreja está desajustada, Senhor, como iremos ajustar a sociedade? Por isso, Pai, o Senhor teve que nos reprimir, nos empurrarmos para dentro de casa para esse ajuste. Senhor, eu profetizo que serão tempos, sim, Senhor, de preparação, e não tempo de desânimo, tempo de perda, mas será tempo de conquista. Não será tempo, Senhor, de desaprovação, mas será tempo de treinamento para que nós alcançamos o projeto do Senhor. Senhor, que todas as igrejas, que todos os membros, que todos os líderes em qualquer canto do Brasil, Senhor, ou mesmo que não sejam da Remir, que estejam nos escutando nessa noite, seja tocado pelo poder de Deus.
Nesse momento eu oro para que você seja alcançado pelo Espírito de Deus, no teu lar, na tua casa, na tua família. Agora, Espírito Santo, toca os lares, entra nos lares. Você diz comigo lá na tua casa, eu abro a minha casa. Diz comigo no teu lar, eu abro a minha casa para o Espírito Santo. Diz, entra Espírito Santo. Entra Espírito Santo na minha família. Entra Espírito Santo, eu tenho uma aliança com meu Deus. Eu tenho uma aliança com meu Pai. E eu não permanecerei, não continuarei dando o meu resto. Não darei o resto para o meu Deus, como esse povo estava fazendo. Deus diz, vocês me chamam de Pai, mas onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Senhor, nós queremos ser uma igreja que te honra, Deus, que te honra. Senhor, nós queremos te honrar. Pai, nós queremos nos identificar, Senhor, no lugar do Rio Grande do Sul, do Brasil. Queremos, ó Pai, te pedir perdão. Tu disseste que o povo que se chama pelo teu nome, que se arrepender, o Senhor a livraria, e o Senhor livrou Nínive. O Senhor diz que se encontrassem 10 em Sodoma e Gomorra, o Senhor não a destruiria. Pai, no Brasil nós intercedemos como sacerdotes do lar, como sacerdotes da tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Os idosos, os velhinhos, Senhor, aquelas pessoas que estão com mais baixo nível de defesa, eles pagarão, Senhor, o maior preço com a sua própria vida. Senhor, lá na Itália, quase 5.000 pessoas, Deus, têm pagado, Senhor, com a sua própria vida essa maldição. Senhor, que no Brasil o Senhor nos livre. Senhor, que em Teotônia o Senhor nos livre, que em Paverama, Bom Princípio, Senhor, Encantado, Vale do Caído, Taquari, Porto Alegre. Deus, livra-nos dessa peste, Senhor. Livra-nos, ó Pai, livra-nos. Que nenhum estudioso venha entender o que o Senhor fez no Brasil. Não precisa ninguém entender, Senhor. Os teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Pai, a tua visão é mais profunda do que a nossa. Assim como os céus se diferenciam da terra, assim é a diferença do Senhor. É muito mais perto da nossa, Deus. Oramos nessa noite, clamamos para que essa peste termine. Pai, capacita as nossas autoridades, nosso presidente, capacite, Senhor, as autoridades de saúde, para que eles desenvolvam o medicamento o mais rápido possível. Os laboratórios, Senhor, visita os laboratórios, capacita o teu povo com sabedoria. O Senhor pode cessar essa praga o mais rápido possível. Senhor, nós intercedemos a Ti pelas famílias, pelos lares. Guarda os lares, as famílias. Guarda as cidades, Deus. Guarda o estado do Rio Grande do Sul. Guarda o Brasil. Deus Todo-Poderoso, livra-o de todo mal. Ajuda-nos a vermos, Senhor, passar essa epidemia o mais rápido possível. E assim, Senhor, a Tua igreja se levantará com um tempo como nunca houve até aqui. Isso é o que está sendo profetizado por todos os profetas do mundo, Senhor. E é isso que nós cremos. Senhor, isso não é para nos destruir, isso não é para nos desanimar, isso não é, Senhor, para nos desencorajar, isso é para nos deixar mais forte, mais preparado, para nos fazer mais vencedor, Senhor, no momento em que o Senhor abrir os céus e derramar sobre a terra bênçãos sem medidas, uma colheita sem medidas para esse ano de 2020. Rompe-se os limites, Pai, romperão-se os limites pelo Teu poder e para a Tua glória. E é essa igreja que o Senhor está preparando para esse tempo, em nome de Jesus. Você que está no outro lado, que crê e recebe essa palavra, disse amém, amém, amém e amém. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. É muito difícil estar longe de vocês. Talvez aí essa é a maior dificuldade, querido. Estar longe de vocês. Mas eu sei que assim nós vamos aprender como é difícil estar longe de Deus também. Muitas vezes estamos com palavras perto de Deus, mas pessoalmente muitas vezes estamos longe também dele. Na verdade, isso nos aproximará dele e de vocês também. Logo estaremos juntos, podendo abraçar. Muito difícil não poder abraçar, não poder transmitir nosso carinho, nosso amor
a vocês. Assim nós entendemos como fica o coração de Deus quando não nos permitimos ser abraçados por Ele. Se nós, que somos humanos, sentimos tanto amor, tanta dor por não poder abraçar as pessoas que nós amamos, você imagina Deus que muitas vezes nós não permitimos ser abraçado por causa do nosso trabalho, por causa dos nossos afazeres, por causa da nossa ignorância, do nosso egoísmo. Mas é um tempo de avaliação, é um tempo de sentarmos e dizer: Senhor, perdoa-me, não serei mais assim daqui para frente. Serei um filho que permitirei, Senhor, ser abraçado, ser amado por Ti, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, poderosamente, que esse tempo passe muito rápido, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, e que tudo termine bem, principalmente para as pessoas que estão mais sensíveis, que nós amamos. Você que tem pessoas na sua família com mais de 55 anos, 60 anos, peça para eles se cuidarem. Grávidas, você que está grávida, te cuida, querido, te cuida. Faça a sua parte. Não coloque em prova a Deus. Não vá atrás, mas é porque você é filha de Deus, Deus vai te cuidar. Não faça isso. Isso foi o que o diabo disse para Jesus: pode se atirar desse penhasco que Deus vai te cuidar. Não, Deus nos cuida verdadeiramente, mas não vamos colocar Ele à prova. Não vamos fazer a nossa parte. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Um beijão no teu coração, na nossa família, e que em breve nós possamos estar aí pessoalmente dando um abraço, uma demonstração de carinho a todos vocês. Quase que diariamente estarei fazendo uma mensagem, eu e a Profeta, e transmitindo a vocês de esperança, de certeza, que nós iremos romper limites em 2020. Ano de romper limites. Te cuida, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Até breve.